Olá, pessoal! Mais um Primecast começando aqui, mais uma história inspiradora trazendo para vocês poderem conferir. Hoje vamos conversar com uma mulher que reúne conhecimento, sensibilidade e uma trajetória admirável. Nossa convidada é Deise Martins. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada. Obrigada, Ilka. Deise, ela é doutora em políticas públicas, doutora e pós-doutora em História, psicóloga clínica e pedagoga, historiadora, professora do mestrado em Psicologia da UFMA, gestora de recursos humanos em educação, estudante de rádio e TV e membro da Academia Maranhense de Ciências e da Academia Penalvense de Letras e Artes. Doutora, que currículo é esse? Me diga aí, hein? Obrigada, Ilka. É um prazer poder participar desse momento, né? Ter essa nossa conversa, né, com os teus telespectadores. Mas, enfim, é um currículo de quem entrou muito jovem na universidade. Ela é modesta, minha gente. Gente, entre a ciência e a poesia, ela faz do conhecimento e da escuta instrumentos de transformação, né? Então, Deise, eu queria, antes da gente passar por esses conhecimentos, né, Sim. que você é uma pessoa que estudou muito, está sempre se especializando Aham. e com um currículo assim maravilhoso, né? A gente quer saber um pouquinho da tua trajetória, tá, Deise? Quando você olha para a sua história, me diz aqui, qual foi o momento que despertou em você o desejo de estudar, né, tanto e dedicar sua vida ao conhecimento? Então, Ilka, eu sou filha de dois professores, né? O meu pai, ele se tornou professor já numa idade avançada da vida, aprendeu a continuar os estudos já depois dos 40 anos. Minha mãe foi professora dele, e aí a gente foi sempre, eu e o meu irmão, nós somos sempre criados nesse ambiente de escola, né? Eles trabalhavam manhã, tarde e noite, que é a jornada do professor de escola pública, né? E aí eu sempre convivi no espaço da escola. Quando não tinha quem ficasse comigo, eu estava na biblioteca da escola, ou eu estava na secretaria, onde meu pai era secretário escolar. Eu brinco que ele me ensinou desde cedo a fazer caligrafia para fazer livros de ponta. Eu assisti às aulas de didática da minha mãe. Ela dava aula num colégio de formação de professores, em Penalva, que é a minha cidade, onde eu nasci, e onde eu vivi até os 17 anos, né, para vir para São Luís estudar. Então, houve um projeto de vida muito centrado nessa questão do estudo. E aí, nessa minha vinda para cá, o objetivo era que eu ingressasse na universidade. A universidade era um sonho para quem morava no interior e que não tinha essa expansão toda que tem hoje. Então, eu vim para cá, estudei no cursinho para fazer o vestibular e entrar na universidade. Fui a primeira pessoa da minha família, a família da minha mãe, do meu pai, a ter o curso superior. Então, havia esse projeto. Isso desde cedo me incentivou muito. E chegando aqui, eu encontrei uma série de coisas que eu podia fazer, né? Eu passei no vestibular da UFM e da UEMA, fazia dois cursos paralelos de pedagogia e história. E aí, logo em seguida, como eu tinha magistério no ensino médio, eu passei no concurso da rede municipal, né? Com 17 anos, aos 18 eu entrei como professora primária na época, que no caso é a professora de ensino fundamental. Então, veio a ânsia da formação continuada, trabalhando, estudando ao mesmo tempo na área da licenciatura, e aí a gente foi fazendo os cursos, estudando e ampliando essa perspectiva, né, até alcançar a pós-graduação, que veio alguns anos depois, com o mestrado e com o doutorado. Eu digo que eu sou uma profissional genuinamente maranhense. Eu estudei na UFM e na UEMA. Eu tive uma experiência fora do estado, que foi em Portugal, numa missão que a gente foi pela FAPEMA, professores da rede municipal e estadual, e aí foi para a Universidade de Coimbra, que foi uma experiência assim, maravilhosa. Ah, Mas, imagino, em outra cultura, né? sim, sim. Então, assim, a minha vida sempre foi imersa nesse projeto de estudo. E aí eu ia terminando uma coisa, seguindo outra e renovando. Maravilha. Desde você reúne formações em psicologia, pedagogia, história e políticas públicas, né? Sim. Como essas áreas dialogam entre si na sua atuação? Sim.
Então, a gente tem o olhar de que cada uma delas é separada. A gente foi ensinado a percebê-las de forma separada. Mas o conhecimento ele é muito multi-interdisciplinar. Então, trabalhando com a educação, a gente está na política pública. A psicologia do campo da saúde também envolve política pública, o acesso a essa psicologia, como ela se dá, como a profissão acontece no país. A educação e as licenciaturas todas que eu fiz estão envolvidas nisso. O currículo, como é que ele é trabalhado. Então, se você lê a minha dissertação de mestrado em Cultura e Sociedade, você consegue ver que ali tem a história da disciplina História do Maranhão. Então, você consegue ver a pedagogia e a história se misturando. A última, que foi a tese de doutorado em História, é sobre arqueologia. Mas você vai ver ali que tem um pouquinho da psicóloga, tem um pouquinho da pedagoga, porque isso vai se mesclando na escrita. É uma junção, né? Sim, Uma coisa vai sim, ligando a outra, sim. né? Eu vejo tua paixão aí, né? O brilho nos olhos quando fala. E o que a história ensinou para a psicóloga, né? E o que a Sim. psicologia acrescentou para a historiadora. Conta aqui pra gente. Então, a história, ela nos ensina que nós somos pessoas de um tempo, de um contexto, de um mundo da vida, que é o que a fenomenologia fala, né? Temos um mundo da vida que nos desenha, que nos ressignifica, pensamos conforme o nosso tempo. A gente já tem, e aí no caso da história para a psicologia, né? A gente já tem sobrinhos, filhos, pessoas que já têm uma outra perspectiva e que a gente precisa sempre entender que nada é rígido, que a gente precisa compreender os frutos desse tempo. Então, elas estão ali juntas. A psicologia mostrando para a história que existe uma pessoa que não é só o cérebro, que é o corpo todo. E que durante muito tempo na história isso foi visto de forma separada. Né? Inclusive, nos bastidores, a gente estava falando, eu estava elogiando Sim. tua logomarca, Aham. né? E te perguntando o porquê dessa logomarca, Uhum. porque a gente vê muito que em psicologia, olha aí, aparecendo aqui pra Sim, gente. sim. Fala muito só de cabeça, de cérebro, psique, né? E eu vi que tua logomarca é bem diferente, né? Sim, sim. São folhas, o Aham. que é que transmite assim? Ela foi desenhada por uma pessoa que à época era muito próxima a mim, da publicidade, que teve um determinado contexto, uma participação na minha vida. E na época nós pensamos, bom, a gente não tem um corpo separado de um cérebro. Né? O meu referencial é a psicologia fenomenológica russeliana. Então, é um referencial que vem de um matemático alemão, mas que dá uma abertura para a percepção da condição dessa pessoa a partir do seu mundo da vida, de que cada pessoa é única. Então, a gente tem processos que acontecem nas nossas vidas, fases, espaços diferentes, que devem ser entendidos dentro desse mundo da vida. Então, a árvore ela vem mostrando isso. O Olha, renascimento, a interessante mesmo. diversidade, né, a diferença das folhas, né, a diversidade entre as pessoas, entre o que elas vivem, entre uma única pessoa e o que está acontecendo na sua vida. Sim, interessante. Essas folhas seriam as fases também que Sim, a gente sim, passa, sim. né? Então, como a gente se reconfigura, se redesenha. Maravilha. O que a história. Houve algum desafio que marcou profundamente sua caminhada acadêmica? Lembra assim? Conta aqui pra Sim, o gente. desafio de ser aprovada num concurso público para a universidade e não poder assumir porque eu não tinha o título específico da área. Acredito. Então, a minha formação sempre começou interdisciplinar e o meu mestrado é em Cultura e Sociedade. E aí houve uma oportunidade que precisava ter mestrado em educação, mas o meu mestrado ele tinha uma área de concentração em educação. Eu fiz todo o processo seletivo, passei em primeiro lugar, mas não me foi permitido assumir porque o edital previa isso, né? Eu não obedeci o edital porque eu tinha um outro mestrado, mas a minha formação, a minha pesquisa, a minha trajetória mostrava que eu tinha todo aquele referencial. E um determinado momento o coletivo de professores poderia ter deliberado e ter me aceito, e eu não fui aceita. Então, num primeiro momento, isso foi muito forte, foi um choque para mim. Mas eu não me afastei da universidade, eu continuei estudando lá, inclusive eu sou aluna de lá até hoje, nesses 26 anos. Estou fazendo rádio e TV agora na UFMA, que eu já disse que eu vou continuar sendo aluna de lá, se não for como professora, mas fico como aluna. Mas, enfim, depois eu percebi que talvez aquilo não era o caminho certo para mim, porque eu consegui seguir na minha carreira na educação básica, da qual eu sou muito próxima, a qual eu gosto muito, e
seguir em outros processos. Tu Mas foi uma coisa acreditas? que me machucou, Imagino, né? você E tá preparada também ali, né, eu e não lido muito com o poder. desafio na própria academia, seja a UFMA ou EMA, de pessoas que dizem assim, que eu atiro para todo lado, não sei aquilo que eu quero. Quando, na verdade, eu sei bem o que eu quero, é não ficar parada, é estar sempre buscando mais. Sim, e tá certíssima, né? Ruim é quem tá parada e Sim, tá dando sim. conta da nossa vida, que deveria estar É, tomando conta da sua, né, doutora? Fica a dica aí também. Vamos falar agora de psicologia e saúde mental, né? Que sim, você gosta uhum, muito, um tema muito importante, né? A gente vive num tempo de muita ansiedade, né, sim, doutora? A gente vê isso, na verdade, desde a pandemia, que eu acho que foi algo que ficou mais aflorado, né? Esses excessos de informação, excessos de cobrança, né? E também como não falar, rede social, Instagram, tudo isso muito louco, né? Como é que você avalia a saúde mental da sociedade atualmente? olha, você falou bem esse ponto central que foi a pandemia, né? Na verdade, a pandemia deixou acordar coisas que já estavam ali acontecendo, efervescendo, e que as pessoas deixavam passar. E ela nos deu um ponto de parada. Ó, vamos parar. Foi aí que as pessoas foram viver dentro de casa e descobrir que elas não se toleravam mais do que 1 hora por dia, que elas não conseguiam trabalhar porque tinha toda uma rotina e que a rotina dessa família, por exemplo, estava vinculada a um espaço fora, que é a educação integral, onde você coloca os seus filhos o dia inteiro, tem uma rotina e aí vai todo mundo para dentro de casa. Então acordou algo que estava ali se processando. E Sim, paralelo a isso, essa questão de você não estar centrado. A gente deixa muito de viver o hoje, se preocupa muito com o amanhã, e aí essa questão da ansiedade vai tomando conta da gente. Faz muitas coisas ao mesmo tempo sem fazer nada, então a gente assiste, come assistindo TV, não sente o gosto da comida, e quando chega à noite, se a gente perguntar o que foi que eu comi hoje, às vezes nem lembra. Conversa com o outro, escutando o som da voz do outro, mas sem prestar atenção no que ele está dizendo, porque tem uma mensagem chegando, ou porque está fazendo uma outra coisa. O streaming, que é você assistir, por e exemplo, a jogos, Copa. né, também. Assiste o jogo da Copa, mas está fazendo comentário aqui no YouTube, ou está fazendo comentário no Instagram, assistir novela comentando no Twitter. São exemplos de coisas. Twitter, que eu chamo Twitter porque da minha época era Sim, Twitter. Ainda já é agora X. é. Mas você faz várias coisas ao mesmo tempo lidando com outras. Então, essa ansiedade, ela aflora muito. E a saúde mental acaba afetada. Porque as plataformas, as redes, elas têm um papel na nossa vida, sim. Mas quando a gente passa a observar o que está nelas, para se julgar, saber se você está seguindo modelos, isso acaba se tornando sofrimento. No mestrado, a gente tem tido muitas pesquisas que falam sobre o TikTok com os adolescentes, como é que o Instagram tem revolucionado essa perspectiva da imagem pessoal, né? Então, a gente vê que isso é uma realidade, que a saúde mental precisa de uma atenção. A atenção que acabou não acontecendo no campo das políticas públicas, porque quando teve a pandemia, deslocou-se dinheiro da saúde mental para a saúde básica, né? E aí a gente vê que isso tudo é muito precarizado. O acesso a uma conversa, a um diálogo, a um aconselhamento, a uma psicoterapia é muito difícil no país. Isso faz parte dessa trajetória desse tempo, Sim, né? e a gente vê, doutora, que assim, até as crianças estão Sim. atingidas, né? Uhum. Por isso, antigamente se Sim. falava em saúde mental e se pensava num adulto, apenas num adulto. E a gente tem Sim. observado que não é Muito. só essa faixa etária, Os né? atendimentos com a faixa etária infantil aumentaram muito, uso de telas permanente. Então, tem um detalhe muito pequeno. Eu fui professora alfabetizadora e em 2012, já na Federal da Bahia, no encontro, a gente discutia como o movimento do touch, que é de tocar a tela, interferia no movimento de pinça. Você tem crianças que têm uma dificuldade maior em pegar o lápis, em escrever, a caligrafia, porque ele prefere digitar, ele prefere desenhar Não com o se vê mais dedo. muita caligrafia como no nosso Eu digo tempo, porque eu tenho um né? sobrinho que eu olho para ele, aí ele fica morrendo com as atividades que ele traz da escola de caligrafia, porque ele é acostumadíssimo com esse touch. Mas se eu dou uma planilha do Excel para fazer, ele faz rapidinho. Olha, tá vendo? A modernidade, né? Doutora, ainda existe um preconceito em procurar ajuda
psicológica, né? Sim. Como você vê isso? Por muito tempo, né, a questão de você dizer que tem uma dificuldade na saúde mental foi visto como um tabu. A questão da loucura sempre pesou muito, a doença, o adoecimento mental sempre foi o que estava presente. Ah, você vai para a psicóloga escolar porque você é um estudante problemático. A psicologia escolar começou a entrar nas instituições para corrigir. A avaliação psicológica surge no pós-guerra para atender distorções no comportamento de soldados, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, essas práticas da própria psicologia, historicamente, acabaram evidenciando essa questão. E a saúde mental, né, e o atendimento psicológico, ela não deve ser um aspecto que a gente deve procurar somente no adoecimento. Para autoconhecimento, para autopercepção, são processos que você vai buscar. Então, mesmo que você não tenha esse diagnóstico, mas aquilo faz parte da nossa vida, né? Então, ela é a questão do corpo como um todo. A gente cuida de um exame físico, mas a gente deixa de lado um pouco o olhar com essa saúde mental, né? E existe esse tabu, sim, ainda é visto por muitos, principalmente onde há dificuldade de acesso, de informação, ainda é visto como algo que não é bem visto, né? Sim. Existem pessoas, clientes que às vezes querem que vão para atendimento, se for num espaço muito amplo, divulgado, já não vão, porque não querem ser vistos. Existem menções a esse tipo de comportamento, Sim. mas a gente precisa quebrar com isso. E, inclusive, a gente está numa saúde, no mês, né, de saúde mental também masculina, né, que é Sim, um tabu muito forte, né, sim. que a gente fica muito triste, assim, com A pessoas que a gente história, a sabe que... perspectiva de os homens não serem ligados a expor emoções, isso é muito cultural, né? Esse machismo que é estrutural, né? De uma sociedade que o homem não chora, o homem tem que dar conta de tudo, mas ao mesmo tempo a saúde mental está neles, independente da questão de gênero, e eles precisam desse tipo de mediação, Como de se eles não tivessem trabalho. emoções também, né, Sim, uma coisa sim, estranha, né, sim. doutora? Isso historicamente foi um modelo que é evidenciado, né? E que Uhum. precisa ser quebrado, que eles Sim, precisam, né? Assim como as mulheres têm suas questões mais voltadas aos gêneros, mas independente de gênero, a saúde mental está ali porque a pessoa precisa desse atendimento. verdade. Como identificar que uma pessoa precisa de um acompanhamento psicológico? Só você olhando assim, você que é o profissional da saúde, você sabe, né? A gente percebe, mas assim, o principal é que a própria pessoa tem que se dar conta disso. A gente estava conversando há pouco, né, antes de começar, sobre o atendimento com crianças e adolescentes. Quem procura é o pai, a mãe, é o responsável. Ou a escola que Isso, solicita, às vezes a pessoa não, não não vê. quer, o adolescente vai porque os pais mandaram. A criança que tem um tutorado tem realmente uma relação que precisa ser conduzida, né? Tem que ter um cuidado maior, mas para você encaminhar, você tem que também ver que aquela pessoa ela está se identificando como alguém que precisa de ajuda. Óbvio que há casos mais emergenciais que naquela situação de atendimento já recebem encaminhamento. Mas a pessoa também ela tem que ter essa disponibilidade. Você fala um encaminhamento já para outro Sim, tipo de casos, por serviço. exemplo, eu tô numa instituição e uma adolescente se autolesiona. Hum, Há o acolhimento, então tem que sim. ser feita uma escuta, um acolhimento sem julgamento, né, de perceber aquela coisa toda e o direcionamento, porque muitas vezes a pessoa não tem ainda essa percepção. Então precisa ser feito um acolhimento cauteloso, cuidadoso. Isso não acontece só em ambiente hospitalar, nas emergências que atendem casos dessa natureza, mas na escola isso já acontece, às vezes no ambiente público, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de escutar e entender qual é a situação para poder encaminhar. Um tema muito importante, né, doutora? Uhum, O autocuidado virou uma palavra muito usada, né? sim, Na prática, o que realmente significa cuidar da saúde emocional? Como é que é isso aí? sim. É uma tarefa que, para a gente entender, às vezes a gente se desloca muito para o outro, enxerga muito o outro e deixa de se enxergar. Então, esse autocuidado é na perspectiva de se conhecer. O que que eu gosto? Né? Coisas simples.
O que que eu gosto de fazer, o que que me deixa bem, será que aquilo que eu faço com a outra pessoa me faz bem, né? Então, práticas simples que as pessoas às vezes acham que é perda de tempo, ter um diário. Já existem aplicativos no celular que você pode colocar algo do seu dia, como foi o seu humor, observar o seu humor, como é que você está se sentindo. Esse autocuidado, tem o autocuidado da pele, do cabelo, que é mais estético? Tem, né? Sim, Obviamente que percebendo aquilo que está ali vinculado ao que você é. Tem gente que já passa por uma busca de modelos, isso já é uma outra perspectiva. Mas principalmente o autocuidado da percepção mental, do que eu sou, o que eu gosto, né? O que eu preciso fazer. Então, perguntas pequenas que você pode fazer para si mesmo, práticas, como uma carta para você. A gente escreve carta para todo mundo, mesmo que seja uma dinâmica. Escolha alguém para escrever uma mensagem. Você sim, vai pensar quem é a pessoa que você mais gosta. Você vai fazer ou para o seu namorado, para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, no caso das mães, né? sim. Mas e para você? Quando a gente vai fazer compra em alguns cosméticos ou algum lugar, é para presente? Não, é para mim. A gente diz não, é para mim, ou seja, não é um presente. Então a gente não Não tá se acostuma a se presenteando. perceber, né? É. Mas é isso. Ah, interessante. Quais hábitos simples podem melhorar nossa qualidade de vida emocional? Deixa essa dica Sim, a aí. gente tem que ter um momento para escutar uma música, ter um momento de escrita próprio, né, de arte, pintar alguma coisa, uma mandala, ou algo que seja seu, dentro daquilo que você gosta de fazer. Tem senhoras, por exemplo, da questão do crochê, que a gente tem acompanhado, coisas que são suas, né, que Sim, sejam momentos de registro seus. Olhar fotos, ter esse momento. Quando passa, por exemplo, o Instagram, se você deixar, ele vai levar o seu tempo uma manhã inteira. bastante, né? Passando, olhando, tanto ele quanto o TikTok, o X. Mas se você tiver um momento que você delimite um tempo, em que você tire um tempo para olhar suas coisas, para assistir uma TV junto com as pessoas que você gosta, conversar com essas pessoas, são coisas bem pequenas do dia a dia que você pode cultivar, né? E Sim. momentos também de introspecção, né? Como é que foi meu dia hoje? Quando a gente acorda, meu Deus, hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. E que Já, mensagem eu tenho para já tá mim? com a cabeça assim a mil, É, né? isso. É verdade. Doutora, vamos falar de educação e políticas públicas, que você gosta também muito, né? Como Sim. professora do mestrado em psicologia da UEMA, o que mais inspira você na sala de aula? Então, eu sou professora de psicólogos. Psicólogos são bacharéis, né? Eles não são Hum, licenciados. Eles são formados para o atendimento dentro das normas da psicologia, dos referenciais, de ter este acolhimento, essa sensibilização. É uma formação que mexe muito com o pessoal, porque a gente precisa também se redimensionar para fazer uma escuta qualificada, para além da técnica, ter a perspectiva da humanização. Então, o que me mobiliza muito dentro da sala de aula, nessa formação com eles, é perceber o alcance que essa formação vem tendo. Então, nos últimos anos, a gente tem tido estudantes que têm desenvolvido projetos de pesquisa com comunidades quilombolas, com comunidades indígenas, com áreas populares que não têm o acesso à psicologia de consultório, que é a psicologia clássica do consultório, ela tem um regramento e tudo, ela não é uma política pública específica, porque ela depende de você consumir, né, como cliente. Mas a gente tem pesquisas que estão sendo desenvolvidas para entender comunidades quilombolas, que lidam com o mental utilizando outras epistemologias que já usam, por exemplo, chás, rezas, outras perspectivas de pensamento que não são ocidentais, europeias, e que precisam também ser entendidas pelo psicólogo, pela psicóloga, como aspectos que fazem parte do mundo da vida dessa comunidade. Então, quando a gente percebe que as pesquisas têm avançado nesse ponto, que as práticas têm chegado a essas comunidades, a inclusão das mulheres na pauta, do público LGBT, que também tem sido objeto de estudo em relação a como as políticas chegam a eles, como eles estão no mercado de trabalho, seus sofrimentos. Quando a gente percebe que essas pautas estão sendo ampliadas, isso é satisfatório.
E isso nos mostra que a gente tem contribuído com a pesquisa para um atendimento qualificado. Sim. Psicologia, ela tá, assim, muito abrangente, né? Sim, sim, sim. Interessante. Antigamente mesmo a gente via só mais nas empresas. Sim, sim. O RH, a questão do POT, do psicologia Era. organizacional, fazer Para os triagem, treinamentos, né? selecionar, treinar, isso, isso. Era mais para isso mesmo. Na sua visão, doutora, quais são os maiores desafios da educação brasileira atualmente? Bom, acho que o principal é a descontinuidade, porque você tem projetos muito bons que começam num determinado ponto e aí eles param, porque alguém disse que não traz a marca dele ou porque lembra o outro que começou. Então, eu vou te dar um exemplo do Pacto Nacional do Ensino Médio, onde eu fui formadora de professores. Eu acho que foi a única iniciativa nacional de formação de professores para professores do ensino médio. E o pacto, depois que houve uma interrupção, né, num determinado governo, ele cessou. Mas foi um momento em que os professores produziram muito. Eles ganhavam uma bolsa de R$ 300, É, um pequena, valorzinho, não é pois é, tão mas eles iam mais iam. para a escola, estudavam, produziam material. E aí esse projeto ele cessou, hoje ele existe só no campo da alfabetização, com professores alfabetizadores, e a gente vê que os índices melhoram, né, nos municípios onde esses professores alfabetizadores estudam. Então, é um exemplo de descontinuidade. A gente começa com uma política que está ali acontecendo, ela se renova para outro lado, mas porque não pode aparecer isso, não pode aparecer aquilo, acaba É, sendo deixa de superado. existir, Isso. né? Infelizmente, né, doutora? Como que as políticas públicas elas podem impactar diretamente a qualidade de vida das pessoas? Sim. Uma outra coisa também que as pessoas confundem é a política de Estado com a política pública. A política pública é tudo aquilo que o povo determina na sua agenda como algo necessário. Então, se nesse momento a gente precisa pensar em uma tarefa, em uma ação global para incentivar a questão da vacinação, isso já aconteceu no país. Ali tem uma necessidade de uma política pública de incentivo e de promoção da vacinação por causa de uma situação que desencadeou a recusa daquele Uma público. conscientização, Isso, né? ampliar esse acesso. Então, a política pública ela vai fomentar a realização de ações para o benefício dessa população. Sim. Que mudanças você gostaria de ver acontecendo nos próximos anos? Quais seriam? Em termos de educação, É, a gente precisa urgentemente, e aí eu falo isso como especialista em educação, que trabalha no setor, que lida com esse público, mas a gente precisa urgentemente olhar para a saúde mental dos professores. Tá? É, a gente tem lugares sociais. Quando eu estou no atendimento do RH, não é a psicóloga Deise que está lá. É a pedagoga, a especialista, a antiga supervisora escolar. Mas ela vai observar também alguns traços. E a gente tem um público muito cansado mentalmente. É, o choque de gerações, ele tem sido muito forte na escola. Por mais que a gente faça políticas de tecnologia educacional, de formação continuada sobre isso, mas a gente tem um grupo que acaba sofrendo com essa renovação muito rápida da mentalidade dos jovens, né? A gente não tem instrumentos e espaços que esses professores possam frequentar com mais qualidade, com mais tempo. E a gente acaba tendo um índice muito alto de afastamentos, que geram vínculos temporários, porque um professor se afasta, você tem que contratar para cobrir. E aí, essa pessoa às vezes não consegue retornar para a sala de aula, casos muito fortes. Então, a gente precisa pensar em termos nacionais ou estaduais, seja em qual esfera for, numa política articulada de saúde mental para os professores. Porque os profissionais da educação, e aí vão entrar. Às vezes os vigias chegam e eu digo assim, professor, ele, não, eu sou professor, eu sou vigia, mas o senhor é profissional da educação, está dentro da escola. Então, esse público, ele enfrenta muitas questões que precisam de acolhimento. e é importante essa E tem que ser uma valorização, política né? articulada, porque vocês vão dizer, tem CAPES, tem espaços que ele pode ser encaminhado. Sim, Mas enquanto não houver um programa, algo que seja organizado e que direcione ações específicas de acolhimento, vai ficar por conta dele. Fazer a terapia dele, ir no psiquiatra, se afastar e entender que
o atendimento e a terapia, a psicoterapia, ela não é só você se afastar, você tem que melhorar a sua rotina ou você não vai melhorar. É uma verdade mesmo, doutora. E não se enxerga muito esses Não, profissionais, né? Eles ficam ali, aquele dia a dia, passa de é. uma turma para outra. Isso. E ainda tem mais um detalhe. Quando eu fiz o estágio pela UFMA, ainda na graduação, eu conheci um programa da Universidade Federal de formação para aposentadoria. E isso nós não temos na nossa rede. Mas a gente percebe o sofrimento que é para algumas pessoas se aposentarem. A gente tem aquele que está faltando 2 anos, está faltando 3 anos, Contagem mas quando regressiva. chega, o trabalho ressignifica a nossa rotina. E essas pessoas que É, eram acostumadas a sair todo dia para trabalhar, sente elas falta, não né, têm um plano doutora? do que fazer, do que vão fazer e acabam adoecendo. É. Vamos falar agora de mulher, ciência e liderança, né? Ainda é desafiador ser mulher nos espaços de liderança e Sim. produção científica? Sim, É, bem desafiador. Apesar de que eu tive a sorte de ser membro efetiva, eleita na Academia Maranhense de Ciências em 2022, eu tomei posse na cadeira de Cloda Beville, como a primeira professora de educação básica a assumir uma cadeira na Academia Maranhense de Ciências. E eu agradeço muito ao professor Mariano, né? Ele que é o presidente atual, recebeu a minha candidatura, analisou junto com o professor Oliveira e outros membros, o professor Allan Kardec, e foram super abertos a me receber, sempre acolheram os meus projetos. Então, assim, por uma academia que é formada em sua maioria por homens, eles de fato me deram esse espaço que não é encontrado em todos os lugares. tem que se orgulhar muito disso, né, Sim, doutora? sim. O que representa para você fazer parte da Academia Maranhense de Ciências, né? Para mim é muito Acabamos de importante. falar. Foi a primeira academia que eu ingressei. Assim que eu terminei o doutorado em políticas públicas, fiz a minha proposição. Tenho ainda, porque não tive tempo de me organizar, mas tenho a pretensão de integrar o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro Maranhense, que é o IHGM. Depois da Academia Maranhense de Ciências, eu ingressei em outras academias literárias de fora do estado, a partir da Literarte, que faz um trabalho muito grande de divulgação da literatura no país. Então, eu sou da Academia Rio-Grandense, né, de Artes, lá do Sul. Tive ano passado, nós tivemos a posse, porque no primeiro momento estava tendo aquela inundação no Rio Grande do Sul, então ano passado a gente foi Sim, das recebido lá. enchentes, né? Mas para mim foi muito importante, foi que também me levou a assumir o desafio de ser presidente da Academia Penalvense de Letras morando aqui. Eu disse, olha, eu não moro mais em Penápolis, eu tenho uma rotina. Não, mas a gente quer que você vá para porque você leva nosso município aonde você passa. E aí a gente aceitou, estamos terminando os trâmites oficiais de registro e fazendo algumas ações pontuais no município. Que ótimo. Como você enxerga o protagonismo feminino aqui no Maranhão? Olha, eu creio que, apesar da gente ter um discurso do Maranhão como um dos últimos estados, as dificuldades, mas o Maranhão sempre teve mulheres, claro que teve muito caso de mulheres que foram deixadas à margem, de feminicídios famosos, desde o período colonial, mas a gente tem sim casos de mulheres, como Terezinha Rego, que foi um destaque no campo da ciência, né? Mulheres no campo da política, mulheres que levam à frente o nome do Estado e que, tanto em campos culturais, políticos, conseguem empreender e mostrar, né, o papel delas. Claro que com muita luta. Com muita luta, mas estamos lá nos Sim. lugares, né? Qual conselho você daria às mulheres que desejam seguir essa carreira acadêmica? A de psicólogo, a de. De todas, porque ela é completa, né? Então, a gente tem Tem que entender, várias. e aí as mulheres percebendo que a gente tem vários lugares sociais, vários mundos da vida, as mulheres que são mães, né, que são esposas, as mulheres que não têm essa conjuntura, que escolhem viver sozinhas, mas acima de tudo fazer aquilo que gostam, que estão buscando. A gente tem hoje programas de acolhimento na universidade, que estão começando, que estão florescendo, mas que são iniciativas importantes para as mães que querem estudar, para as mulheres que têm bebês e querem estudar, né, para as mulheres que estão ali buscando uma mudança de vida. E aí a gente tem que ter um foco, né, escolher nesse momento o que, que eu quero. Nesse momento eu já tenho isso, então vamos buscar dessa forma.
Você né? tocou num ponto importante, fazer o que gosta, né, Sim, doutora? sim, é Se importante. permitir fazer o que gosta para você ser feliz, né? Sim, Na sim. sua área, que é. A gente tem muito a ideia do sim, eu posso, sim, eu consigo, eu quero ser feliz, mas o ser feliz ele perpassa por isso, por fazer aquilo que você gosta. Por mais que às vezes seja difícil, seja cansativo, mas é fazer aquilo que gosta. Vamos falar agora de ciência e a poesia, né? Seu currículo diz que você vive entre a ciência e a poesia. Sim. Como nasceu essa relação? Então, depois que eu fiz a tese, a segunda tese de doutorado, muita coisa assim mudou, porque a primeira tese era a obrigação de ser doutora, né? Então eu tinha que terminar, e a minha orientadora, a professora Zanira, me ensinou muita coisa, mas era pontualíssima, assim, se eu tinha que entregar aquele material tal dia, tinha que estar pronto. Então, a minha primeira tese foi sobre a repercussão do Enem nas escolas da rede estadual em São Luís. Então, eu tinha a ver com o meu trabalho. Eu fui gestora nessa época do Sintra, então Sintra. Eu era gestora do ensino noturno, então eu tinha muita coisa a ver. Mas depois disso, eu fui fazer o doutorado em História com a minha saída da gestão, e eu pesquisei as estearias, que são sítios arqueológicos, né, subaquáticos, que tem nos lagos de Penalva. E eu não era arqueóloga, mas eu pesquisava as histórias que o povo contava sobre esses espaços. Então, isso se tornou muito poético, porque na escuta das histórias eu resgatei coisas da minha infância e eu tive que registrar. Então, eu entrei também no mesmo período nas academias e acabou tendo uma poesia, uma produção literária. E isso também foi entrando na psicologia, porque a gente usa tanto música quanto arte, literatura nos nossos atendimentos. E a poesia, ela também pode ser uma forma de cuidar das pessoas? Pode, pode sim. Quem não gostaria de receber uma poesia, né, uma mensagem, você expressar algo que sente por uma determinada situação, ou por alguém, por um contexto dentro de uma poesia. Então, eu acho que sim, é um caminho que a gente pode sim utilizar e que nos deixa muito livres para escrever sentindo. Não é a escrita da obrigação. Faça uma Sim. redação assim, assim, assim. Não é o chat Não. GPT, viu, minha Isso. gente? É escrever É, algo que doutora. gosta, algo que sente. Do coração, né? Sim. Vamos falar um pouquinho aqui da Daisy, da vida pessoal, né? Quem é a Daisy longe da universidade, dos consultórios? Como Olha, é que é? A Daisy hoje é uma Daisy que já não usa mais o seu tempo livre para somente realizar tarefas. Durante muitos anos da minha vida, o sábado e o domingo eram reservados à escrita, à leitura, à pesquisa acadêmica. E desde que eu terminei essa segunda tese em 2024, em fevereiro de 2024, eu disse que eu ia dar um tempo nesse roteiro. Então, hoje eu publico um artigo por bimestre, faço as orientações dos meus estudantes, mas os meus espaços, do meu tempo livre, eles são para minha família, para mim, para o meu namorado. Então, são momentos que eu tiro para fazer coisas que eu gosto e coisas que sejam livres, que eu não tenha que controlar o tempo, que eu não tenha que dizer, não, eu preciso fazer isto e riscar na agenda. É importante, né, doutora? Porque também para a gente cuidar do outro, a gente tem que Sim, estar sim, bem com a gente, né? sim, sim. Consigo. O que é que você gosta de fazer para descansar, recarregar as energias? Então, eu gosto de. Eu jogo um pouquinho de videogame, né? De vez em quando com o meu sobrinho. Eu gosto muito de esportes. Então, eu assisto muito jogo de futebol, principalmente se for do Palmeiras, que é o meu time. Gosto também dessa parte esportiva, de fazer análises, né, entre outras coisas. Eu sou muito de ficar com esse grupo pequeno que eu tenho. Eu não gosto muito de espaços onde há muita gente, muita bagunça, muita zoada. Eu sou uma senhora É mais já. reservada? É um momento mais reservado. E acontece assim contigo, num grupo, por exemplo, que vocês estão, que as pessoas ficam preocupadas se tu tá analisando elas. Sim, sim. Acontece muito Às isso com vezes os meu namorado amigos? diz muito assim, lá vem a psicóloga. Aí eu disse, não, eu não estou sendo psicóloga aqui. Ele tá assim, você está falando disso, não sei o quê e tal, teoria. Ele sempre, às vezes ele fala isso, né? Mas muitas vezes também, quando a gente perde um pouquinho a paciência,
Ah, tu não é psicóloga? Sim, eu sou psicóloga, mas antes disso eu sou pessoa. E aqui eu não estou sendo psicóloga. Então, ser psicólogo te dá isso, né? As pessoas criam os estereótipos, os mitos, que você lê mentes, que você vai. Às vezes eu uso um pouquinho, eu digo assim: olha, eu vou saber se tu tá mentindo, se tu fizer isso assim, 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 eu vou saber. Mas na brincadeira, né? Sim, só na esportiva mesmo, Sim. né? Existe alguém que tenha sido sua maior inspiração? Olha, nessa vida, nessa trajetória, os meus pais, em 99, quando eu terminei o ensino médio, eles deixaram tudo para vir para cá. Então, compraram uma casa menor aqui, se desfizeram de toda uma vida social que eles tinham em Penalva para nos acompanhar, eu e meu irmão. Então, eles são esse meu ponto de referência. O meu pai faleceu em 2019, alguns meses depois que eu terminei o doutorado. Eu lembro que no dia que eu defendi a tese, ele já não foi. Ele sempre ia, né? Mas ele já estava doente. E eu disse para ele: Papai, terminei o doutorado. Aí ele disse assim: Ah, minha missão foi cumprida. Todo orgulhoso, né, Sim. E deles. ele não viu o segundo, mas eles são meu ponto de referência. Imagino. Como você define sucesso hoje? O sucesso é que a gente faça aquilo que gosta, que eu não busco mais reconhecimento, porque se a gente for buscar e não encontrar, a gente vai se frustrar, isso vai acontecer. Então, se tiver que ser reconhecido, seja reconhecido pelas coisas como você faz, pela forma como você age, mas sinta-se bem consigo, sinta-se feliz convivendo com quem você convive, né, fazendo aquilo que faz. Então, isso para mim é sucesso. Eu sou uma mulher de sucesso se eu chegar em casa hoje e estiver tranquila para assistir um jogo da Copa hoje à noite, mesmo que não seja um jogo do Brasil, mas tá ali brincando com meu sobrinho, conversando com a minha mãe, depois de ter conversado um pouco com meu namorado. Então, para mim tá bom. Eu tô me sentindo bem, eu não tô sentindo dor, não tô sentindo cansaço, mesmo com a rotina corrida. Então, o sucesso também, você fala um pouquinho de gratidão, né, doutora? Gratidão, a gente De precisa. valorizar cada minuto Sim. ali, né? Cada momento. Sim, e isso é importante, porque por mais que eu tenha tido um dia difícil, né, uma correria ou uma Quem chateação, não tem, né? todo A isso faz psicóloga parte, também é né? humana e sente Sim, tudo que a gente sente, minha gente. mas Ela não é perfeita. essa gratidão da paz de dizer, não, eu estou bem, não é o espaço perfeito, mas eu estou bem. Então, isso é, para mim, isso é importante. Só que também uma das coisas boas da psicologia, né, doutora, é porque você, além de entender o outro, você, para si, as coisas ficam menos difíceis. Sim, a gente trabalha muito com a aceitação. Esse é um Hum. conceito que é muito importante. Ele é central em Rogers, por exemplo, que é um referencial paralelo a esse que eu utilizo. O de Russell é a intencionalidade. Então, por mais que esteja difícil, que eu esteja ali oprimida, mas a minha reação ela tem uma intencionalidade, uma pessoa que escolhe, que decide o que vai fazer. E a aceitação, ela vem dessa necessidade que eu preciso perceber que aquilo está acontecendo, eu tenho que aceitar para poder eu me reconduzir, me reorganizar, né? Assim como em relação ao outro. Eu preciso trabalhar muito essa aceitação para poder eu ter esse acolhimento e ser acolhido. Porque é difícil, né, doutora, lidar Sim, com as pessoas, porque é, cada um é de um jeito, né? sim, sim, Cada um tem suas particularidades, é, a gente também tem os nossos defeitos. sim. É meio difícil equilibrar isso também, E né? a gente tem que lidar constantemente com os julgamentos do executar tarefas. A gente vive numa sociedade que uma das coisas que machuca mais é você ser enxergado porque você é um bom executor de tarefas. Porque você entrega tudo e não atrasa, porque você consegue fazer bem. Mas isso, por vezes, vem com um troco muito caro. É você abrir mão de momentos seus, é você se sacrificar. Isso adoece. Adoece mesmo. Por isso a gente tem que cuidar cada vez mais da gente, né? Sim. Para poder cuidar das pessoas à nossa volta que a gente gosta. Doutora, vamos fazer um bate-bola aqui, tá? Eu queria que você me respondesse, assim, com uma primeira palavra que vier à sua mente. Uma qualidade, Inteligência.
Sabedoria ao articular as coisas, assim. Eu já ouvi muito isso. Eu realmente reconheço nesse ponto, né? Agir, observar, e não, é isso aqui. Um defeito. É tentar controlar tudo. É uma coisa que traz sofrimento, né? E é uma coisa que eu tenho tentado controlar. Mas, não, eu sei o que fulano tá fazendo, eu sei que é assim, assim. Então, se eu agir isso de forma muito rigorosa, acaba doendo, machucando, e eu tentando controlar isso. Um livro. Olha, eu pensei em vários quando tu me pergunta, mas eu acho que o Príncipe de Maquiavel eu li lá no curso da pedagogia no início. Uma das primeiras leituras que embasaram. Eu acho que ele traz muitas lições para a gente, na convivência, seja na área do trabalho, seja na área como pessoa. Ele traz muitas lições. E Em Busca de Sentido, de Frankl, que é um psicólogo da logoterapia, que ele escreveu no Campo de Concentração, e que fala muito da resiliência de você estar ali no limite, mas você ainda se buscar o sentido da vida. Acreditar, né? Aquela, É. aquela última esperança ali, né? Um lugar especial. Aí eu nunca vou deixar de dizer que é Coimbra. Então, a experiência de Portugal, Portugal marcou muito em mim. Eu nunca imaginei na minha vida um dia que eu fosse para Portugal, que eu ia estudar em Coimbra, né? Eu tenho que terminar um pós-doc que eu iniciei lá, eu tenho que retornar lá, eu estou adiante já há algum tempo. Mas os momentos que eu vivi, os aprendizados, entrar numa sala de professores e perceber o que é a universidade, foi maravilhoso. Imagino. Foram quantos anos, doutora? Não, nós passamos só 30 30 dias, mas dias. a gente teve que fazer todo um trabalho, foi Um muito aprendizado, intenso, né? Uma foi. bagagem. Tem que Isso, voltar lá, né? tem. Uma música. Eu gosto muito da música Chegaste, de Roberto Carlos. Há quase 2 anos ela tem um significado para mim, porque eu vinha de uma relação já muito demorada, né, que não avançou, e eu encontrei uma outra pessoa, de uma forma totalmente inusitada, que quebrou com esse meu ideário de que eu achava que ninguém era capaz de se apaixonar, que paixão era só uma história que contavam pra gente, algo comercial. Olha, sério? E aí eu disse, não, isso é besteira. E eu me apaixonei de novo como uma adolescente, né? E essa música me lembra muito desse contexto em que aconteceu. Ah, eu já sei qual é essa música. Aquela chegaste. Isso. É bonita, né? É, bem bonita. É muito bonita. E na voz, então, de Roberto Carlos É, fica mais bonita ainda. sim. Um sonho ainda não realizado. Olha, o sonho é terminar esse pós-doc, né, e fazer uma viagem com ele para esse espaço, né, com uma viagem muito mais livre, porque quando eu fui fazer o curso, a gente tinha horários a cumprir, a gente não podia sair muito, e dessa vez eu pretendo aproveitar mais o lugar, esse espaço que a gente tem que ir. Ficar mais tempo, né? Sim. Uma palavra que define sua trajetória. Resiliência. Eu tive que ter muita resiliência nessas idas e vindas, nessas minhas escolhas e encarar esses desafios. Bem, aqui. O que nunca pode faltar na sua vida. Paz. Tem que ter muita paz, porque se a gente se torna ansiosa, se a gente não tem esses minutos, esses momentos, a gente não consegue agir e nem curtir o espaço com o outro. Olhar o outro, viver esses espaços, esses momentos que eu tenho com as pessoas que estão comigo. Uma mensagem para quem está nos assistindo. Deixa teu recadinho do coração ali Então, naquela gente, câmera. as mulheres que elas olhem para aquilo que gostam, para aquilo que curtem, que querem fazer. E assim como o Frank eu dizia que a gente tem que ter sentido na vida, por mais difícil que seja a situação, tirem esse espaço e vejam a si mesmas. E as pessoas no geral, que olhem para a questão da saúde mental como algo que é importante. Eu não preciso só tratar a dor física, eu preciso me entender e olhar para mim para sentir que eu preciso desse espaço no mundo e poder lidar com o outro, né? Então, saúde mental é algo imprescindível para a gente poder continuar lutando e conquistando, né, essa resiliência que a gente precisa no nosso dia a dia.
Deise, deixa teu Instagram, quem quiser te conhecer melhor, né? Teus Sim, sim. trabalhos, o Instagram Tá, o meu profissional. Instagram profissional é o @DaisyMartinsPC, Daisy, DAYSE, Daisy Martins PC. Lá eu posto, além dos dados para consulta, para atendimentos, atividades que são feitas, toques e dicas desse dia a dia dentro do referencial fenomenológico, do que é esse mundo da vida, de como a saúde mental pode ser enxergada com mais cuidado. Deise, eu tenho certeza que essa conversa nossa vai deixar assim muitas reflexões, né, Sim, para muitas sim, pessoas. Eu tenho certeza que esse nosso diálogo, assim, vai é muito importante, né? Tudo que a sim, gente conversou aqui, eu tenho certeza que é um tema onde muitas pessoas precisam, né, se sim. priorizar, dar importância, porque a vida tá bem, né? Precisamos falar sempre de saúde mental, não só no Setembro Amarelo que está chegando daqui a um tempinho, Sim, mas todos os dias, tendo essa atenção para o acesso, para como é importante, para que instrumentos e espaços a gente tem para conseguir, né, ter esse atendimento e para aquilo que você como pessoa precisa. verdade. Deise, foi um privilégio te ter aqui nessa tarde, noite de hoje, né? Você compartilhar conosco tuas experiências, conhecer essa mulher também sensível, tão madura, né? Tão cheia de conhecimentos, né? Principalmente assim, essa tua visão tão sensível sobre educação que a gente falou aqui, saúde mental e transformação humana, né? Que é Eu que muito agradeço, importante. Ilka. Espaços como este são essenciais para a gente poder trazer a pauta dos nossos afazeres, não só dos nossos atendimentos, mas desse tema que é muito importante. E aqui está sempre o espaço aberto para você, quiser vir falar sobre alguma outra coisa aqui, tá bom? Sim, Algum sim. tema, sinta-se à vontade, tá bom? Muito Agradeço. obrigada por te ter Muito aqui. obrigada. Pessoal, finalizando aqui esse Prime Cash. E obrigada a você que nos assistiu. Compartilha aí com quem está precisando, ouvir, tá? Esse momento, né? Uma palavra que está precisando, um aconselhamento, um acolhimento, tá? E sigam a doutora Deise aí também, viu? Obrigada aqui ao Viva Estúdio, aos meus parceiros Max, doutora Deise aqui, psicóloga, acompanhem, tá? E Atacadão das Cestas Básicas também, meu parceiro Léo, muito obrigada. Você que gosta de fazer entregas de cestas, né? O Léo tem sempre um precinho maravilhoso. Você que participa de projetos, viu, doutora? Sim. O Léo tem um trabalho maravilhoso em relação a isso, assistência social, tudo que precisa. Valeu então, pessoal. Até mais.